Olá, bem-vindos à série de estudos bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. Neste vídeo estudaremos o estudo 20, o dízimo. Deus é o Criador e mantenedor do universo. De suas mãos recebemos todas as provisões para a nossa sobrevivência material. Em seu amor e no processo de nos ajudar a desenvolver as virtudes do seu caráter, tais como fidelidade e altruísmo, ele nos fez administradores de suas riquezas. Nós somos gerentes de Deus, somos mordomos de Deus aqui neste mundo. E numa sociedade singular, requer que lhe devolvamos 10% dos bens que ele põe em nossas mãos, deixando a nosso cargo a administração sábia, judiciosa e fiel do restante dos 90%. Como a Bíblia ensina, essa parceria nos rende eternos dividendos. Como Deus manifestou o seu amor por nós? 1 João 4,9, perto de Apocalipse. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Deus nos amou tanto que ele nos deu o seu Filho. O que Deus faz por seus filhos? Deuteronômios 8, versículos 17 e 18. Oito, 17 e 18. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas, porque quem dá a saúde, quem dá a força é Deus. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá a força para administrar riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. É Deus que nos dá os nossos dons. Por que razão Deus tem direito sobre nós e nossos bens? Vamos ler primeiro Salmos 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Porque, vamos ler também Salmo 50, versículo 10. Pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Tudo é de Deus porque Ele nos criou, como diz em Gênesis 1, versículo 1. Porque Deus é o Criador, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Então Deus, Ele é o nosso Criador, nosso mantenedor, também o nosso Redentor, e Ele nos ama. Que percentual de nossa renda Deus reservou para lhe devolvermos como ato de adoração? Vamos ver Levítico 27, versículo 30. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, santas são ao Senhor. Então, os 10% são considerados santos, sagrados. E qual é o destino que deve ser dado aos dízimos? Vamos ler Números 18, versículo 21. Aos filhos de Levi, que eram os sacerdotes na época dos judeus, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação, do santuário de Deus. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação para que não levem sobre si o pecado e morram. Então, o dízimo é usado
para os sacerdotes, para o templo de Deus. Vamos ler agora Malaquias 3:10. Malaquias é o último do livro do Novo Testamento. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, na casa de Deus. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Sejam fiel e provem o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Deus é fiel e cumpre suas promessas, né? E Ele quer que sejamos fiéis. Vamos ler também 1 Coríntios 9:14. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Para ter dedicação melhor, né? Eles podem viver da pregação do Evangelho. O que Deus diz daqueles que retêm o dízimo e ofertas? Vamos ler Malaquias de novo. Malaquias 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Deus se considera roubado quando retemos os dízimos e não somos generosos. Vamos ler também Ageu 1, versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Aí Deus retém as bênçãos daqueles que não são fiéis, porque o afastamento das ordenanças de Deus geram as maldições do pecado e a pessoa deixa de prosperar por não estar com Deus. Quais são as promessas de Deus para quem devolve o dízimo fielmente? Malaquias 3, versículo 10 a 12. O 10 já lemos, vamos ler então o 11 em diante. Por vossa causa repreenderei o devorador. Quem é fiel não vai ter pragas nas suas lavouras, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, ela vai vingar e dar fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Teremos contentamento com o que temos. Vamos ler também Provérbios 3, versículos 9 e 10. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua terra, os 10%. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Haverá abundância para quem for fiel. É importante lembrar que a motivação para a devolução do dízimo e das ofertas a Deus não é conseguir bênçãos, mas expressar amor e prestar adoração a Ele como nosso Criador e mantenedor. É um gesto de reconhecimento que tudo pertence a Deus e gratidão por aquilo que Deus já nos ofertou, já manteve, já deu, já proveu as nossas necessidades. Entretanto, atualmente, o ensino sobre dízimos e ofertas tem sido distorcido por pregadores da chamada teologia da prosperidade. Esse ensino não dá tanta importância a assuntos como salvação pela graça, nem comunhão com Deus, nem obediência às leis de Deus ou sobre volta de Jesus. Os temas que realmente
são caros para Deus são deixados de lado e eles pregam só as bênçãos de Deus, mas não pregam as ordenanças de Deus, a conversão. Segundo a perspectiva dessa teologia, todo o evangelho se resume em participar de campanhas de doações cada vez maiores, com o objetivo de receber maiores bênçãos. Mas Deus não funciona assim. O propósito do evangelho bíblico é despertar as pessoas para a verdadeira espiritualidade e crescimento em Cristo, restauração das verdades bíblicas, do caráter de Deus, não para o materialismo e consumismo. Deus não oferta abundância para ostentação, e sim para que sejamos canais de bênçãos para abençoar os outros, para que Deus nos use como instrumento de bênçãos nesse mundo. Os apóstolos Paulo e Pedro nos advertiram quanto a esses falsos ensinos. Nos últimos dias, no fim dos tempos, falsos mestres se levantariam para mercadejar a palavra de Deus e fazer comércio da fé das pessoas. 2 Coríntios 2,17. Vamos ler. Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Os discípulos de Cristo não almejavam lucro. Eles poderiam viver da palavra, mas o objetivo não era enriquecer com a palavra. Vamos ler também 2 Pedro, lá pertinho de Apocalipse também. 2 Pedro 2, versículos 1 a 4. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Esses mestres que não pregam as ordenanças de Deus e apenas as bênçãos e libera todas as práticas que Deus não gosta. Também motivados por avareza, objetivo de lucro, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismo de trevas, reservando-os para juízo. Então, esses mercenários que se utilizam da fé das pessoas com ganância para adquirir lucro, não são bem vistos aos olhos de Deus e sofrerão o juízo de Deus. Portanto, seja fiel a Deus, mas fique atento a essas heresias destruidoras. O que Deus espera de nós? 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, se vai devolver com tristeza, com pesar, nem devolve, né? Vamos ler também Atos 17, versículo 30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então eu não dizimei até hoje. Eu vou ter que devolver tudo daqui para trás? Não, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Mas a partir do momento que você se entregou para Cristo e compreendeu essa mensagem, você precisa começar a dizimar também,
para estar em dia com as ordenanças de Deus. Vamos recapitular então o que estudamos hoje? Deus tem manifestado seu amor por nós a cada dia, nos provendo as nossas necessidades. Somos administradores de Deus, somos gerentes de Deus, cuidando das coisas de Deus, ou podemos dizer também mordomos. De tudo quanto ganhamos, 10% devem ser devolvidos a Deus, porque pertencem a Deus. O dízimo é para a manutenção daqueles que pregam o Evangelho. E Deus espera de cada um de nós a fidelidade sistemática. À medida que Deus provê, nós, em gratidão e reconhecimento de que pertence a Deus, devolvemos 10%, que é sagrado, e também precisamos ser generosos em ofertas. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos derramadas em nossas vidas, por prover as nossas necessidades, por nos amar e cuidar de nós a cada dia. Te pedimos, Senhor, que os dízimos e as ofertas sejam usadas para a tua causa, conforme o Senhor também ordenou. Que o Senhor abençoe este mundo através dos dízimos e ofertas. Te pedimos, Senhor, que continue nos guiando e nos mostrando as tuas verdades, nos guiando neste estudo também, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que existem muitos lugares que fazem mau uso do dízimo, porém o nosso dever é devolver. E a pessoa que faz mau uso do dízimo vai sofrer juízo de Deus, porque Deus está vendo todas as obras. Que a gente possa encontrar lugares onde o dízimo seja bem apropriadamente usado, conforme a vontade de Deus. Espero você no próximo estudo.